As belas paisagens de Santa Catarina impressionam turistas do mundo todo. Agora imagine poder ver tudo isso lá do alto. Um passeio de parapente revela cenas incríveis da Costa Esmeralda, Bombinhas, Itapema, Porto Belo, a ilha de Porto Belo. Uma sensação incrível de liberdade entre o céu, a terra e o mar. Hoje o nosso programa vai sobrevoar o que a natureza desenhou sobre Santa Catarina. E com a ajuda de uma família de catarinenses muito especial. Pai, mãe e 2 filhos que conseguem ver a vida com um olhar mais distante. Mas a coisa que mais me passa quando eu estou no alto é o quanto o ser humano é pequeno, né? E o quanto a gente tem que ter essa noção da nossa pequenez, né, em relação ao todo. De carona nas asas de Carlos Dalmolin, o alemão, a gente vai acompanhar um voo especial com imagens de tirar o fôlego. Seja muito bem-vindo a mais um Caminhos da Natureza. Hoje o programa nas alturas, hein? Porque nós já estamos aqui no Morro da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, e já é fantástico, né? A gente observar toda essa paisagem aqui, ó. Agora imagine você subir de parapente e sobrevoar pelas dunas aqui da lagoa, a própria lagoa, toda essa região aqui. Deve ser incrível, né? Agora sabe o que é mais bacana? É você saber onde tudo isso começou. Onde começou realmente o esporte, né? O parapente. E, na verdade, os brasileiros trouxeram esse esporte para cá lá nos anos 80. Só que a origem mesmo é na Europa. E nós vamos, no Caminhos da Natureza, sobrevoar os Alpes suíços, a Itália, o sul da França. E são imagens fantásticas que você vai conhecer junto com uma família de catarinenses que resolveu adotar o parapente como um meio de vida mesmo. Então, vamos embarcar nessa viagem com a gente? Vamos lá pelos Caminhos da Natureza, nas asas do alemão. Carlos Dalmolin, o alemão, é um apaixonado pelo parapente e também pela natureza. Já sobrevoou lugares incríveis aqui em Santa Catarina. As cidades da Costa Esmeralda, como Bombinhas, Itapema, Porto Belo e Governador Celso Ramos. Com o mar verde esmeralda que os turistas adoram, ele teve o privilégio de ver lá de cima. Entre as nuvens e as paisagens do nosso litoral, a noção de tempo e espaço se perdem diante de tanta grandeza. É como flutuar mesmo e ter a consciência de que a nossa própria vida se confunde com a vida que existe em todo o planeta. Voar é um aprendizado. Realmente a gente é privilegiado, a gente pode, nosso esporte depende da natureza, a gente precisa se conectar novamente com a natureza, o ser humano se desconectou dela, né? E para praticar o nosso esporte a gente precisa novamente se conectar na natureza e entender os ciclos térmicos, os ciclos de nuvens, os ciclos da chuva, da água, né? Que a gente conhece, estuda na escola. Quando a gente vem voar de asa delta ou de parapente, a gente vai para dentro dele novamente, entender como funciona.
Aqui no Morro da Lagoa, em Florianópolis, o alemão relembra o tempo em que começou essa paixão de voar. Bom, a gente estava conversando aqui com o alemão e ele estava me contando que, na verdade, tudo começou com asa delta, né? E é numa rampa como essa daqui que a gente está que você descia sempre. Essa rampa ela é melhor para asa delta pelo fato de logo depois da rampa ter um mergulho. Às vezes a asa dá uma mergulhada logo depois da decolagem, né? E aqui possibilita isso. O parapente ele já é melhor uma rampa natural, sem esse mergulho, porque o parapente ele vai até o final, tu pode parar lá no fim e abortar a decolagem como a gente fala. Agora aqui na Lagoa da Conceição, por exemplo, você já voou muito? Já voei bastante aqui na Lagoa. Qual é a sensação? Rapaz, a Lagoa da Conceição é um dos lugares mais bonitos do mundo para se voar. Bom, já viu que ele jamais ficaria no chão por muito tempo, né? Então, teve que formar uma família que pudesse acompanhar essa vida de aventura. Foi meio, não foi nada muito calculado, né? A gente já namorava e o alemão voltou da Espanha trazendo esse brinquedo novo, apaixonado no brinquedo, e eu também quando vi. Gostou também? Já foi amor à primeira vista, claro. E aí a gente ele começou a me ensinar, né? Nas dunas lá, aprendendo devagarinho, e aí começamos a voar juntos. Então foi uma coisa assim que surgiu na minha vida, né? E você foi a primeira aluna dele? Foi. Primeira aluna. Mas ele já tinha muita experiência ou usou você como cobaia? Olha, praticamente uma cobaia. Agora, você deve ter visto muitos lugares bonitos, aqui em Santa Catarina também e tal, mas me destaca algum assim que você realmente, puxa, esse é um belo lugar para voar. Olha, então, eu gosto bastante desse voo aqui da Lagoa da Conceição, achei ele muito maravilhoso, sim, porque a gente consegue misturar, né, lagoa, mar, montanha, árvores, né, tu voa com gralha azul, com urubu, com águia, né, tem umas águiazinhas aqui que voam com a gente. Então é um negócio maravilhoso, e tu tá em casa, né, tu tá no jardim de casa. O filho de apenas 9 anos acompanha os pais voando sozinho pelas dunas da Lagoa da Conceição e começou aos 3 anos. Mas foi junto com seus pais? Nas dunas foi sozinho. Sozinho? Mas com 3 aninhos só? Uhum. Caramba, você não tava com medo? Não. É mesmo? Até hoje você não tem medo? Não. Quando você tá lá em cima, então, voando, o que você sente? Feliz. Feliz? Por que você fica feliz voando? Te dá o quê? Uma sensação de liberdade? O que é? Eu gosto de voar, tirar o pé do chão. Ah, é? Por isso que você tá sentado aqui, ó. Você resolveu tirar o pé do chão, é isso? Você se sente mais seguro lá em cima ou aqui embaixo? Lá em cima. Lá em cima. A filha também adora tirar os pés do chão. O alemão não para de buscar novos desafios. Voar por lugares diferentes é uma necessidade. E o casal agora vai atrás das origens do parapente. A preparação da viagem começa aqui dentro da oficina, onde eles dão as aulas de voo em Florianópolis. Bem, a gente está planejando essa viagem já há mais ou menos uns 6 meses. E a ideia é ir lá no berço do parapente, na região ali dos Alpes, Mont Blanc, Chamonix, para conhecer novos produtos, para ver o que está acontecendo de novo no ensino do parapente, porque é muito importante a gente estar se reciclando. E nada melhor do que ir num grande centro, onde surgem as novas ideias, os novos projetos. Os equipamentos que vão ser usados na viagem são inspecionados minuciosamente. A atenção aos detalhes é uma virtude para quem pratica esportes radicais. Bem, toda atividade aérea requer muito cuidado, principalmente com a manutenção. Então é importante sempre checar bem os equipamentos, ver se todas as linhas do parapente, todo o equipamento está perfeito, para que a gente não tenha nenhuma surpresa no ar. E mapear bem os locais onde a gente vai voar, obter informações do local onde a gente vai voar. E principalmente na chegada lá, encontrar o pessoal local que vai nos dar a condição. Cada lugar tem os seus truques, seus macetes.
Com tudo pronto, é hora de embarcar para a Europa e conhecer o berço do parapente. E sentir, claro, o gostinho de voar onde o esporte começou. Daqui a pouco você vai conhecer as cidades europeias onde o voo de parapente é um esporte levado a sério. Estrutura de primeiro mundo que surpreenderam nossos catarinenses. E paisagens de tirar o fôlego até para os mais experientes. Então não saia daí que a gente já volta com Caminhos da Natureza nas asas do alemão. O Caminhos da Natureza de hoje está viajando nas asas do alemão para a gente conhecer melhor as origens do parapente. Carlos e Márcia vão passar 15 dias em 3 países da Europa: Itália, França e Suíça. E a primeira parada, a romântica cidade de Veneza, na Itália. Nada mal para esses dois apaixonados pelo parapente. Mas voo que é bom, não rolou não. Passaram 4 dias procurando pelos melhores picos, mas não foi possível voar dessa vez. Viemos voar aqui próximo, no local que chama Monte Grappa, mas as condições meteorológicas não foram favoráveis. E a gente aproveitou para vir conhecer a romântica cidade de Veneza, cercada de cultura, arte e história. Então é uma cidade maravilhosa, né? Bonita. Por onde a gente caminha, vê pessoas que parece que estão sempre passeando, né? Parece que é uma cidade onde todo mundo só passeia, ninguém trabalha, ninguém tem preocupação com nada, assim, né? Tu sente um astral de curtição, de turismo, né? As gôndolas é a tradição de Veneza, né? Conhecer, ver as gôndolas ao vivo é uma coisa emocionante. Outra marca registrada da cidade são as máscaras venezianas. O carnaval por lá dura 10 dias e mantém viva uma tradição que teve início no século XVII. E a máscara que eles mais gostaram, adivinha? A de Éolo, o deus do vento. Compramos uma. Reza a lenda que uma máscara dessas em casa sopra para longe as energias negativas. Veneza é uma cidade totalmente diferente. Ao invés de ruas, temos canais. Ao invés de carros, temos os barcos, as lanchas. O transporte público é feito de barco. É uma cidade realmente diferente. E foi nesse fim de tarde incrível, saindo de Veneza, que o alemão e a esposa partiram para a França. Para chegar em Chamonix, pegamos um túnel que corta o Monte Branco, conhecido pelos italianos como Monte Bianco e pelos franceses como Mont Blanc. Para cruzar o túnel do Mont Blanc, são 12 quilômetros sobre uma montanha de 4.810 metros de altura, a maior montanha da Europa Ocidental. Quando começa a subir, né, os Alpes e começa a se deparar com a neve, né, no alto das montanhas, é um negócio impressionante, assim, muito diferente do que a gente está acostumado, né, muito inspirador, é uma geografia muito poderosa. Assim. Mas chegando no lado francês da montanha, a dupla já deu de cara com a neve, e isso não era um bom sinal. E mais uma vez os nossos planos de voar foram frustrados. Nada de voo. A neve durou 3 dias, com um frio de -5 graus. O jeito foi procurar curtir a estadia e conhecer um pouco mais da charmosa e esportiva Chamonix. Chamonix é a cidade onde o pessoal que não gosta de andar dentro de shopping nem de loja chega aqui e muda o conceito. Aqui é a cidade esportiva e onde tu encontra o que tem de melhor aqui. A galera radical vira chopeiro. Agora estamos no 4º dia de viagem e o tempo finalmente melhorou.
Um belo dia de sol abriu e fomos direto para Passy, para conhecer a rampa de decolagem próxima ao Mont Blanc. O visual de decolar da neve é indescritível. Quando chegamos na rampa de decolagem, uma reunião de colecionadores de carros antigos. Depois de conferir de perto os carros, fui trocar uma ideia com a galera local para saber como funciona o voo na região. Chegando à conclusão que a gente realmente não veio preparado para cá. Tá muito frio. E agora é hora de decolar junto com eles. Então, quando a gente chega na decolagem, dá um certo frio na barriga, né? Primeiro que todo voo diferente, né? Principalmente em local diferente, a gente já fica um pouco mais tenso, né? Procura prestar mais atenção do que o normal nos detalhes, né? No pouso, na aproximação, como tu vai efetuar o teu pouso, né? Por onde tu vai aproximar. Então tu faz primeiro o reconhecimento do local de pouso, se tem fios, né? Outro pico famoso para o voo de parapente fica na cidade de Annecy, uma região onde o esporte ganha bastante espaço. São mais de 50 locais de decolagem, um verdadeiro paraíso para quem curte o voo livre. Esta cidade faz lembrar a Lagoa da Conceição, em Florianópolis, devido às diversas opções de esportes que podem ser praticados. É um verdadeiro playground radical e também por atrair um povo bonito e esportista. A cidade de Annecy fica em volta do lago com o mesmo nome. É uma cidade muito bonita e onde a natureza é exuberante. Árvores diferentes do que as árvores que temos no Brasil, patos nos lagos, aqueles patinhos que parecem pintados à mão. Realmente a cidade é muito bonita e as pessoas adoram ficar ao redor do lago de Annecy, praticando esportes, conversando. É muito bonito esse local, onde a natureza é exuberante. Aqui a principal mudança que o casal percebeu foi no clima. A neve foi ficando para trás, o verde apareceu e a chegada da primavera acaba trazendo as pessoas para as ruas. Com a chegada da primavera, a galera tudo vai para a rua, não quer mais saber de frio, quer tudo ver o sol. Por lá encontrei alguns dinossauros do voo livre. Os franceses Franck Lechenet, Philippe Cléron e Pierre Bouilloux. E também o espanhol Raul Rodrigues. Duas gerações da acrobacia do mundo, né? O Raul Rodrigues, que é o pai da acrobacia no mundo, inventou a maior parte das manobras. E agora o novo campeão mundial. Chegamos agora ao pico de Taloá, o mais famoso pico de Annecy. No verão, chegam a ter 10 mil pilotos de parapente voando nessa região. E na rampa de Pamphlet, Alemão e Márcia se preparam para mais um voo. São 1.700 metros acima do nível do mar. E lá vai ela. O momento da decolagem pede sempre muita atenção. Requer calma e precisão nos movimentos. Como em todo esporte radical, o risco é inerente. Ainda mais se tratando de um local desconhecido. Mas a Márcia mandou muito bem. O dia amanhece e agora Alemão e Márcia visitam La Forclaz, que fica a 40 quilômetros de Annecy. Aliás, a estrutura da rampa é um sonho de todo piloto de parapente. Tudo feito sob medida para receber o grande número de pilotos que diariamente frequentam o local. Este grupo aí veio diretamente da Alemanha. A subida para a rampa de La Forclaz é maravilhosa. O visual do lago ao fundo, as montanhas nevadas, as estações de esqui. A região de La Forclaz é perfeita para voar de asa delta. Existem grandes áreas para pouso. Aqui, a tradição de asa delta que originou o voo livre ainda é mantida. E nesse visual, os pilotos de asa delta também ajudam a tornar a paisagem ainda mais encantadora. E a viagem não podia terminar sem uma visita à Suíça. O casal agora está na cidade de Murren, e aqui a dupla ganhou a companhia de um profundo conhecedor do voo nessa região, que deu dicas valiosas. Com mais de 25 anos dedicados ao parapente, Valéry foi nosso guia em Murren,
desvendando os truques e segredos deste pico. E esse lugar que estamos indo chama Murren, que fica na região de Grindelwald. Esse é um vale muito bonito, que existem várias possibilidades de voo, de esportes de montanha. Estamos indo para um local que chama Murren, e onde existe a estação de esqui chamada Skilton. Aí, James Bond já esteve também. Gravou um filme por aqui chamado a Serviço Secreto de Sua Majestade, que rodou em 1969. E a partir desse ponto, a viagem segue de bondinho. Vamos pegar esse bondinho agora, vamos subir para a montanha e decolar de um pico muito legal. E são 2 etapas, porque a altura é de 1.500 metros. E só esse passeio já compensa a viagem toda, apesar da baixa temperatura. Marshmallow no telhado. Marshmallow? Like a marshmallow. No. Na estação de Skilton, os turistas e praticantes de esporte encontram a estrutura necessária, com banheiros, praças de alimentação, lojas, aluguel de equipamentos e, como já é tradição na Europa, um pouco de história e o respeito aos pioneiros. E o frio? Cerca de 5 graus. A diferença de temperatura de quase 20 graus do alto da montanha para o vale é um prenúncio de bom voo. Imagine agora sobrevoar os Alpes suíços. Aqui nos Alpes a dificuldade é outra, né? A gente não tem vento, então, e as rampas têm uma inclinação até boa, né? Relativamente boa, mas a gente não tem ventinho nenhum, então tem que correr muito em direção ao penhasco, né? Numa montanha de 2.000 metros de altitude, então é um negócio que dá um certo frio na barriga. É bem diferente. Eles se preparam para decolar e começam um dos voos mais fantásticos da vida deles. A Márcia não esconde o entusiasmo. Teve dos locais que a gente voou, né, que deu um certo receio assim, durante o voo, porque a gente estava voando com equipamento, experimentando um equipamento novo de uma nova fábrica, né? Um equipamento legal, tudo, mas um pouquinho mais avançado, né, de uma categoria mais avançada, e um equipamento novo é sempre diferente, né? Tu não está acostumado, primeira vez que tu está voando com ele. Só que em determinado momento o negócio começou a ficar meio turbulento, né? E aí a gente começa a prestar mais atenção, né? Olhar o que está acontecendo, né? O vento começou a aumentar e aí começou a rotorizar em algumas paredes daquela, que era um paredão imenso de pedra, então a gente fica, né, mais receoso de voar muito encostado, né, da montanha. A ideia é sempre voar mais afastado e poder rodar nas térmicas, ganhar altitude, né? Mas no começo o voo não estava muito fácil, então a gente encosta mais nas paredes, né? Tenta ganhar o voo primeiro para depois afastar. Cara, voar nesse lugar é indescritível. Olha só essa montanha nevada no fundo, isso é um glaciar, ou seja, é neve desde a era glacial. Essas paredes, onde estão caindo essas cachoeiras, é um visual surreal para nós brasileiros. Da câmera do alemão dá para ver o parapente da Márcia um pouco mais embaixo. Quando você pousava, por exemplo, pousava onde? Lá nos Alpes, aí você caía onde depois? Então, eles têm uma infraestrutura perfeita, né? As decolagens todas são perfeitas. Tem uma que tem até uma arquibancada para as pessoas ficarem olhando. Parece Coliseu, arquibancada super bonitinha, com tudo de bom, né? Banheiro ecológico, birutinha, gramado sintético na rampa. Então é perfeito. Porque tem muito pouso além dos oficiais, mas tem muita plantação, né? Tem muito local de criação de gado. E que não é legal, né, que tu pouse, assim, se tu precisar com uma urgência, tudo bem, mas não é o recomendado, né. É um sobrevoo pelo berço do parapente e também pela história do planeta. A gente utiliza só a força da natureza mesmo para ganhar altura. Então a coisa maior que me passa é esse respeito diante da natureza, né? O respeito, a admiração que a gente tem e a necessidade que a gente tem de realmente estar conectado com ela. Quando a gente começa a voar, a gente sente isso de uma forma muito mais intensa do que no dia a dia.